Fala pessoal, estou novamente aqui então para falar para vocês sobre a equação do primeiro grau, tá? Então a equação do primeiro grau, tá? Ela é formada por um polinômio de grau 1, ou seja, a nossa variável, né, ou nossa incógnita, ela está elevada à primeira ordem, né, vai estar elevada a 1, tá? E ela sempre vai assumir essa característica. Às vezes a gente precisa mexer, mas às vezes a maioria das vezes ela vai ter esta característica, na forma que nós temos a vezes x mais b igual a zero, ou seja, um binômio, tá, de primeiro grau. Tá? Então nós temos A, que é o coeficiente que multiplica a incógnita x, mais B, que é um coeficiente independente ou termo independente da nossa equação. Por que ele é chamado independente? Porque ele não depende do valor de x, né? Vai ser mais alguma coisa ou menos alguma coisa, e ele não vai estar multiplicado, né, pelo valor de x. Tá? Umas características interessantes é que para ser uma equação do primeiro grau, né, o coeficiente A tem que ser diferente de zero. Isso acontece porque se A for zero, vai cancelar essa parte, né, qualquer número multiplicado por zero cancela, sobrando apenas o B, que é um termo independente. Né? A, então, ele pertence ao conjunto dos reais restritos, ou seja, ele pode ser qualquer valor com exceção do zero. Tá? E B pertence aos reais, então ele pode ser qualquer valor, inclusive o zero. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui como que a gente trabalha para resolver essas equações do primeiro grau. Tá? Vamos tentar, primeiramente, tá, gente, resolver pelo método intuitivo. Né? Então eu tenho aqui 5x menos 25 igual a zero. Vamos pensar comigo, quando que esta expressão ela vai retornar zero? Né? Quando eu tomar 25 menos 25. Perfeito? Tá? Então, se a gente tem 25 menos 25, ela vai dar zero. Então, eu posso afirmar que 5 vezes o valor de x vai ser igual a 25. Tá? Que é a origem do passa para o outro lado, né? Porque o menos 25 vai para o outro lado positivo. É por causa dessa intuição. Né? Então, se eu tenho 5x menos 25 vai dar zero, 5x deve assumir o valor de 25 para que zere a equação. Tá? Pensando-se novamente na questão intuitiva, né? Se 5 vezes x tem que dar 25, qual é o valor que x deve assumir? Né? X ele deve ser, então, igual a 5. Perfeito? Ou seja, 5 vezes 5 é igual a 25, 25 menos 25 vai ser igual a zero. Estamos aqui a nossa solução. Tá? Podemos usar os métodos. Né? Qual que é o método? O método é o famoso passa para o outro lado com a operação inversa. Notem que, novamente, operação inversa não é sinal trocado, é operação inversa. Tá? Então, a ideia do método é que a gente utilize, né, a forma de isolar a variável x em um dos membros da equação, ou no primeiro membro, tá? Ou no segundo membro. Perfeito? Nesse caso, a gente vai isolar lá no primeiro, que é o de costume, mas nada impede que a gente isole, ou seja, deixe ela sozinha, no segundo. Tá? Então, vamos pensar. 5x menos 25. Então, se eu quero isolar o 5x, o menos 25, né, ou o 25, ele vai ter que passar para o outro lado da equação. Porém, deste membro, ele está subtraindo. Então, para o outro lado, ele vai somando. Então, a gente tem 0 mais 25. A operação inversa da subtração é a soma. E a gente vai chegar aqui, então, em 5x igual a 25. Note que, usando o método lógico, a gente teria, ou o intuitivo, a gente já tinha chegado nessa expressão. Tá? Agora, 5 vezes x é igual a 25, então eu preciso isolar o valor de x. Tá? O 5, que é o coeficiente, ele está multiplicando. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, por isso que o 5 ele vem dividindo. Tá? Operações inversas. Tá? Então, x é igual a 5, 25 dividido por 5, que é igual a 5. E a gente chega na mesma solução. Tá? Ou seja, caminhos diferentes, soluções iguais. Tá? Vamos fazer a segunda. Determine a solução da equação 2x mais 17 igual a zero.
Tá? Quer usar o método intuitivo? Vamos lá, né? Para que dê zero, pensar aqui comigo, para que dê zero, 2x deve apresentar o valor de 17, porém 17 negativo. Tá? Agora eu chego neste caso aqui, que fala qual número vezes 2 vai dar menos 17. Note que não é um número inteiro, né? Não existe um valor inteiro. Né? 8 vezes 2 vai dar 16. 9 vezes 2 vai dar 18. Eu quero que dê menos 17. Né? Então é algo entre, né, no caso, o 8 e o 9. Poderia pensar 8,5. Né? 8,5 vezes 2 vai dar 17. Mas como que é negativo, então menos 8,5 chegaria também na mesma solução. Tá? É possível? Sim, mas nem sempre é tão simples dessa forma. Então aqui eu vou utilizar a relação que nós conhecemos ali do método de isolamento. Tá? Então x é igual. O 2 ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, menos 17 dividido por 2. Perfeito? Menos 17 dividido por 2 é o menos 8,5 que a gente poderia chegar intuitivamente. Tá? Note que 2 vezes menos 17 dividido por 2, o 2 vai simplificar com 2, né? Operações inversas, vai sobrar exatamente o menos 17, que mais 17 vai ser igual a zero. Tá? Vamos fazer mais alguns casos. Determine a solução da equação menos 2 vezes y mais 40 igual a 18. Vamos pensar, qual é o valor que eu devo tirar de 40 que vai dar 18? Né? É o 22. Então quer dizer que menos 2y vai ser igual a menos 22. Perfeito? Ó. Menos 22 mais 40 vai dar 18. Tá? Menos e menos, ou seja, eu tenho um valor negativo com um valor negativo, a gente pode simplificar. Mas eu vou deixar aqui no caso, né? Ou seja, que número vezes menos 2 dá menos 22? Tá? É o 11, né, gente? 11 vezes menos 2, menos 22. Tenho aqui a solução da equação. Se eu for usar o outro método, a gente teria então menos 2y mais 40 é igual a 18, tá? Preciso isolar o 2y, então a gente vai ficar com 2y. O 40 está somando, então ele vai passar subtraindo. Então, 18 menos 40. Tá? Então, a gente vai ter que menos 2y vai ser igual a 18 menos 40, que dá menos 22. Tá? Próximo passo. O menos 2 está multiplicando, então note que o menos 2 está multiplicando, o 2 negativo. Tá? Então, por isso que a gente não muda o sinal. Aquele valor numérico, que é o menos 2, tá? Ele não está subtraindo, ele não está somando ao valor de y, ele está multiplicando. Então, nessa forma, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, a gente vai ter menos 22 dividido pelo menos 2. Vamos romper aquela ideia que passa para o outro lado com o sinal trocado. Passa para o outro lado com a operação inversa. Perfeito? Então, nós vamos ter aqui que menos com menos vai gerar, então, um valor positivo. 22 dividido por 2 são 11, como a gente determinou inicialmente. Tá? Próximo. Determine a solução da equação 20 menos 9m igual a zero. Gente, menos 9m, né? Se eu tenho 20, eu vou tirar alguma coisa para que isso dê zero, quer dizer que 9m ele tem que ser 20. Né? 20 menos 20 vai retornar zero. Então, 9m é igual a 20. Tá? Cheguei aqui num caso, né, que vai ficar um pouquinho tramitoso, né? 9m é igual a 20. Não tem um número inteiro, né, que multiplicado por 9 dá 20, então pode ser um número fracionário. Vou resolver aqui nesse método usando a ideia de frações, então, né? Se não é um número inteiro, pode ser um número fracionário. Como que eu posso cancelar a multiplicação por 9? Dividindo por 9. Ó, 9 dividido por 9 vai dar 1. Né? Então, para dar 20, é 20, igual a 20. Então, eu chego aqui que m é igual a 20 sobre 9. Tá? Cheguei na solução. Se eu não consigo pensar dessa forma, o que eu posso proceder aqui? Né? Eu posso, então, o 9
ele multiplica a nossa incógnita m. Então, o 9 ele passa fazendo a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Nós chegamos que m, então, é 20 sobre 9. Tá? Se eu aplicar a relação de resolução de equações do primeiro grau, né? Então a gente teria, o 20, né, ele está somando, lembra que o menos é o menos 9, né? Então menos 9m, ele seria igual a menos 20. Então 20 ele está somando, passou para o outro lado, subtraindo, né? Na realidade chegaríamos aqui em 0 menos 20, né? Menos 9m vai ser igual a menos 20. Nós temos então o menos 9 multiplicando, então a operação inversa da multiplicação é a divisão, então nós teremos aqui menos 20 dividido por menos 9, tá? E menos com menos vai gerar então um valor positivo, 20 nonos, ou seja, a mesma solução, tá? Generalizando, tá, gente, que é interessante que a gente pense o que é generalizar, ou seja, de forma geral, tá? A gente pode conceber que a raiz, tá, de uma equação do primeiro grau, ela pode ser definida, né, desde que ela esteja no formato ax mais b igual a zero, né, o b ele vai passar, então somando, ele vai passar subtraindo, então a gente vai ter a vezes x igual a menos b, tá? O a vai estar multiplicando, então ele vai passar dividindo, então a gente consegue conceber que x ele vai ser igual a menos b sobre a. Ou seja, a nossa solução numa equação do primeiro grau pode ser dada por menos o valor de b dividido pelo valor de a. Tá? Então vamos olhar aqui para essa equação. Se quiser resolvê-la da forma intuitiva, eu acho que vocês já conseguem fazer isso, né? Qual o número que deveria ser aqui para dar 23, né? No caso, vocês conseguem perceber que para você subtrair 13, né, e dar 23, você está trabalhando com 36, tá? E você consegue chegar na solução. Vou montar, então, essa expressão neste formato, tá? Então, menos 12x menos 13. Note que o 23 ele está deste lado, tá? Eu vou deixar neste formato. Tá? Então ele está somando, ele vem para o primeiro membro negativo, então menos 23 igual a zero. Tá? Então a gente tem aqui menos 12x, menos 13 com menos 23, menos 36 igual a zero. Note que eu coloquei então essa expressão neste formato. Por que eu fiz isso? Quem é o valor de A? O valor de A é menos 12. Quem é o valor de B? O valor de B é menos 36. Perfeito? Como que a gente acha o valor de x, então? Menos o valor de b, o valor de b é menos 36, dividido pelo valor de a, que é menos 12. Olha que legal. Tá? Usando essa relação geral. Daí menos com menos vai dar mais, a gente tem o menos da expressão, né? 36 por 12 vão dar 3, tá? Então a solução é menos 3. S é igual a menos 3. Tá? Vamos verificar? Menos 12 vezes menos 3, mais 36. Tá? Menos com menos, mais. Mais 36 menos 13, 23 positivo. Então, realmente, o menos 13 é a solução da nossa equação. Tá? E, gente, esse segundo vídeo fica por aqui. Tá? E no próximo eu venho trazer para vocês a questão das equações, então, do segundo grau. Então, até daqui a pouco. Fui!